Dando sequência ao assunto de política, e é o assunto que aparentemente vocês estão mais querendo conversar pelo resultado parcial da enquete, o Lula tem uma reunião que está acontecendo supostamente nesse momento, ou aconteceu um pouco mais cedo, ou ainda vai acontecer, estava marcada para amanhã, para o início de tarde dessa sexta-feira, com as ministras do Meio Ambiente e dos Povos Indígenas, a Marina Silva e a Sônia Guajajara. Portanto, tanto Marina quanto Guajajara entraram nos Trending Topics de ontem à noite para hoje de manhã, como uma repercussão da notícia de ontem, né? Em que a gente explicou para vocês que tanto os ministérios do meio ambiente quanto dos povos indígenas foram enfraquecidos, né, em decisões tomadas ali pelo Congresso, decisões essas com participação da base do Lula no Congresso, da base do governo no Congresso. E, basicamente, essa reunião hoje entre o Lula e as ministras é uma tentativa do presidente de prestigiar suas ministras e evitar, né, qualquer possibilidade de elas saírem do cargo. Muito se falou sobre isso, né? Algumas especulações envolvendo a Marina Silva. Afinal, ela acaba sofrendo, né? Como ministra do Meio Ambiente, a Sônia Guajajara, idem, como ministra dos povos indígenas, derrotas ali com essas decisões do Congresso. Só retomando para vocês quais foram essas decisões, né, de forma resumida, que foi o assunto de ontem no nosso programa. A votação de uma MP que enfraquece os ministérios do Meio Ambiente e dos povos indígenas. Também tivemos a retomada de uma outra MP que pode aumentar o desmatamento na Mata Atlântica. E, por fim, a aprovação de urgência no marco temporal que limita a demarcação de terras indígenas. Então, numa tacada só ali, o Congresso foi para cima, né, das pastas do meio ambiente dos povos indígenas, e essas decisões todas ali com alguma participação da base aliada do Lula no Congresso, né? O entendimento do governo é de que a Marina e a Sônia Guajajara são figuras muito importantes até para a publicidade do governo, sabe? Tanto no... Isso quem dizem são os especialistas, né? Eu não sou especialista em política, como vocês já muito bem perceberam nessas 2 primeiras semanas de Trending Topics. Mas a figura delas é muito importante para o Lula no sentido de popularidade, tanto aqui interna, né, entre os eleitores dele, que valorizavam muito e ainda valorizam, óbvio, a questão do meio ambiente, dos povos indígenas. Foi uma pauta sempre que entrou muito em contraste, né, entre o Lula e o posicionamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. E, então agora ele pode ser muito cobrado, né, caso a Marina e a Sônia Guajajara comecem a demonstrar insatisfação com a base aliada dele no Congresso. E também há uma importância da figura da Marina e da Sônia Guajajara no cenário internacional. A Sônia Guajajara foi eleita no ano passado pela revista Time como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. Então, se houver qualquer problema agora entre ela como ministra e o próprio governo, isso pode repercutir muito negativamente lá fora, igualmente para a Marina Silva, que também é uma figura internacionalmente conhecida aí no que diz respeito ao meio ambiente, em se tratando de Brasil, as pautas da Amazônia, que são sempre muito importantes lá fora. A gente separou aqui alguns tweets. Uma das repercussões aí, até num tom mais de brincadeira, né? Isso mesmo, ministra, todo mundo usando a camisa da União, se referindo a um discurso de ontem da Marina tentando colocar panos quentes ali na possibilidade de ela rachar com o governo e sair do governo. E aí o William de Luca compartilhou lá no Twitter essa brincadeira dos dois se juntando, né? A Marina e o Lula. Aí eu separei aqui um trechinho também, 2 trechinhos que vão vir em sequência, de um discurso da Marina ontem, num evento. Vou dar o play aqui para vocês ouvirem. Mas nós temos que resistir. E vamos resistir manejando essas contradições, criando alternativas, buscando soluções e cuidando do legado. O presidente Lula ganhou como legado da democracia, nós fazemos parte desse legado. Mas nós temos que resistir. E vamos resistir manejando essas contradições. É visto aí como um discurso, né, de, nós temos que resistir, como a gente vai seguir aqui lutando contra o Congresso. É o entendimento dessa fala dela aí por muita gente. E aí ela dá continuidade aqui nesse trechinho. A boa madeira não cresce em sossego. A boa madeira não cresce em sossego. A boa madeira não cresce em sossego. Quanto mais fortes são os ventos, mais fortes são as árvores. Quanto mais fortes são os ventos, mais fortes são as árvores. Esse é o momento das árvores fortes se colocarem na frente para proteger o que é essencial. Nós vamos fazer um esforço para sermos igual o paganinho. Então, ela dá sinais de que vai tentar resistir aí a esse ataque do Congresso à pasta dela ali
do meio ambiente, né? Por outro lado, também ali no Twitter fizeram essa comparação, indo mais para cima do Lula ali, né? De como o governo está se comportando contra a Marina Silva, como o governo estaria se comportando contra a Marina Silva. E aí esse tweet manda: o trator é o Lula, a mata é a Marina. Essa parte aí do povo tá vendo essa discussão toda, né? Vocês aí no nosso chat também estão deixando as opiniões. O Paulo Henrique mandou: o governo já está rachando. Paulo Henrique, é a primeira impressão que passa, né? O Opalão Brasileiro 78 aí. Eu ainda gostaria de entender como tem gente que compra o discurso do Lula. Deixando a opinião dele no nosso chat. O Jesse Cruz, ela visivelmente ficou abalada com essa decisão do Congresso. É óbvio que não é uma parada positiva pra ela, né? E o pessoal aqui do Flow News pedindo pra vocês deixarem o like, que ainda não deixou, tá chegando agora na live, deixa o joinha que é muito importante pra gente. Confere também se já é inscrito no canal, se já clicou naquele sininho do lado do botão de inscrição pra receber as notificações aqui das nossas lives, beleza? Uma outra, não chega a ser uma hashtag, mas um outro tema sobre esse assunto que viralizou hoje pela manhã é o termo, a expressão "eu confio no Lula". Isso daqui, se você abre o Trending Topics do Twitter hoje cedo, tava essa expressão em destaque ali, não é uma hashtag, né? Mas é uma expressão que estava em alta. E aí a argumentação por trás dela é a desse tweet. Estão querendo forjar um clima terrível de tensão do Lula com a Marina e a Guajajara, unicamente para nos dividir. E isso é uma tática antiga de guerra, separar para dominar. A gente às vezes se frustra, se excede, e isso é normal. Mas eu confio no Lula. E vocês? Então acho que é muito essa a expectativa, no fim das contas, para essa reunião de hoje, para o desenrolar dessa história toda, dessa novela toda. A gente vai acompanhando aqui tanto no Trending Topics, quanto a Marcela no Flow News, às 6h30. Hoje deve ser assunto, pode ser assunto do programa, certo? E se não for hoje também, a tendência é que isso se desenrole ainda para as próximas semanas, então a gente vai acabar falando muito aí sobre tudo isso. Beleza? O Adriano Gomes também fica com essa percepção do governo rachado. Será que o ano mal começou e o governo já rachou ao meio? É isso que a gente vai tentar entender, né? O Pablo lembra também a relação da Marina com o governo no primeiro mandato, os primeiros mandatos do Lula, né? A Marina já foi carta fora do baralho no governo anterior do Lula. E novamente vai ser. Valeu, Pablo, aí também por deixar a sua opinião, velho. Valeu, e deixa o like também aí, o Pablo que sempre comenta ali depois das lives, quando vira um programa gravado aqui no YouTube.